Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz, Senhor Jesus, a todos os nossos amigos que nos assistem na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu quero te saudar com a paz, Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação para a sua vida, para a sua casa. Hoje nós vamos estar dando início a mais um culto para a honra e glória do Senhor, onde nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Quero convidar a todos para se colocar de pé, você aí que está na sua casa, para orar conosco, para nós dar início a este culto. Senhor Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor Jesus, gratidamos ao Pai de estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite, Jesus, na Tua presença. Jesus, é um privilégio nós podemos estar aqui, Senhor, diante de Ti, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para reverenciar, Senhor, a Ti, Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Graça Te dou, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste. Graça Te dou, Pai, pelos benefícios, as benevolências do Senhor em nossas vidas, Senhor. Jesus, eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te agradeço por todas as coisas. Vem fazer presente em nosso meio, vem receber o nosso culto, vem abençoar a vida dos irmãos que estão a caminho, daqueles que já chegaram, Senhor amado, até mesmo daqueles, Jesus amado, que não pôde vir. Que o Senhor venha se fazer presente, Senhor amado, em nosso culto. Receba, Senhor, a nossa adoração. Eu Te louvo, Jesus, e Te adoro por estar na Tua presença. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, a cada glória, Senhor amado, citado nesta noite. Que tudo seja para Ti, Senhor amado, porque, Jesus, estamos aqui, Senhor, somente por Ti, aleluia. Venha visitar, Senhor, aqueles que nos assistem, Jesus, através, Senhor amado, da internet, através das redes sociais. Que o Senhor venha visitar o lar, a casa de cada um, Senhor amado. Que o Senhor venha visitar, Senhor, aquele que nesta hora precisa, Senhor amado, da Tua presença na vida de cada um, ó Pai. É o que lhe pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o primeiro neste lugar, que o Teu Espírito Santo seja o primeiro em nossas vidas, ó Pai. Eu Te louvo, Jesus, de todo o meu coração e Te agradeço por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós dando início a mais um culto. Quero convidar os irmãos para nós estar louvando ao Senhor com o hino da harpa. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa de número 169. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hino de número 169. Você que está aí na sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo, eu quero te convidar também para adorar o Senhor conosco. Que não seja simplesmente algo que você vai assistir, não, mas venha participar, venha adorar o Senhor, que não tem nada melhor do que nós adorarmos ao Senhor. Hino da harpa de número 169. Amém, irmãos? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar também o hino de número 15. Glória a Deus, aleluias. Amém? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
aleluias. Vamos louvar o Senhor também com o hino de número 5 da harpa cristã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hoxa verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluias. Vamos estar nessa hora fazendo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Tiago, capítulo 2, vamos estar lendo do versículo 14 ao 26. Tiago está bem lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Epístola a Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. A fé sem obra para nada aproveita. Aleluias. Quero convidar os irmãos para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Os irmãos me acompanham. 14. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazei bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com a sua obra, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando reconheceu os emissários e os despediu para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Irmãos, vamos todos juntos ler bem alto 26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar agora fazendo a oração da fé. Quantos têm um pedido, irmãos, que queira citar nesta noite? Vamos estar orando, continuar orando pelo pastor Jorge, pela irmã Fia, pastor Ezequiel, pela irmã Fia, pastor Ezequiel, por todos os Missões Pais, por todos os irmãos que têm deixado o seu pedido de oração através das lives. Por favor, de irmã Berenice, família. Fala outro, pastor. Irmã Berenice, família. Irmã Priscila e família. Irmão Berenice em família, irmã Priscila em família. Glória a Deus. Por todos aqueles que têm pedido oração. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, gratidamos, ó Pai, estar mais uma vez na Tua presença, levando a Ti, Jesus amado, a nossa súplica, o nosso clamor, Jesus amado, pela vida de cada irmão, pela vida de cada um, Senhor amado, que tem pedido oração, Jesus, em nome de fé, Jesus. crendo, Senhor, que Nós Tu és o Deus de Senhor. milagre. Visita, Aleluia. Senhor amado, pastor Jorge, Senhor, lá onde ele está. Venha, Senhor, completar a obra na vida dele. Visita o pastor Ezequiel, a irmã Fia, a sua família, a irmã Raquel. Visita a irmã Berenice, família, a irmã Priscila. Pai amado, visita os irmãos que aqui estão. Tu és o Deus que conhece a cada coração, sabe a cada petição, ó Pai. Vai ao conta também da irmã Jaqueline, ó Deus, de todos aqueles que têm pedido oração. Jesus, são muitos que têm deixado o seu nome, mas Tu és o Deus que conhece a cada um, Senhor amado, e não é impossível para Ti, não há nada que o Senhor possa fazer. Entra com providência, restaurando, restituindo, transformando, libertando, ó Pai. Jesus, vai ao encontro, Jesus, do irmão Edivaldo, Senhor. Visita o irmão José, visita, Senhor amado, o irmão Roberto, a irmã Fernanda, visita a irmã Lara, Senhor amado, a irmã Arlete, a irmã Maria Antônia, visita os nossos amigos visitantes, nosso pastor Daniel, e a cada um, Senhor amado, que tem estado na Tua presença. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar a irmã Fernanda para vir louvar o Senhor, representando o grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome Louvado do seja Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
igreja que a paz do Senhor. Vou louvar o 193. Glória a Deus. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido o nome Glória do a nosso Deus, Senhor aleluia. Jesus Cristo. Irmãos, eu quero abrir a oportunidade para alguém que tem um testemunho para contar. Alguém que hoje saiu do celular e falou assim: se eu tiver a oportunidade, eu vou falar esse versículo. A oportunidade está aberta, irmãos. Glória a Deus. Glória a Irmão Deus. Roberto. Se ele não viesse, eu ia chamar mesmo. A oportunidade era dele mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
você fazer os dois, aí, pode cantar, pregar, orar, testemunhar. Minha esposa vai cantar. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimentar a amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Agradeço essa oportunidade. Feliz mesmo por esse visitante ali, né? Muito contente, porque já fui muito enganado, eu já duvidei muito de Jesus. Duvidei muito, pelo testemunho que eu tinha em casa, pelo que eu via na rua. Porque a gente não vê um crente exemplo na rua, a gente vê falando uma coisa e vivendo outra. Então não incentiva ninguém a vir para a igreja. Eu vivi isso mais de 10 anos da minha vida e eu falava, eu ir na igreja para fazer isso, eu ir na igreja para ficar assim, vou nada, falei muito. Mas hoje eu tenho boas notícias. Como eu pedi a Deus para não ser mais enganado, porque eu não aguentava mais ouvir de um de outro, mas ver diferente, Deus começou a me dar sabedoria, começou a me dar a palavra, que não tem coisa melhor. E é tão bom a gente saber que aqui é verdade. A gente perguntar, a gente querer saber e a resposta vir, isso não tem preço. Isso não tem homem nenhum que vai dar para ninguém isso aí. Embora a gente precise uns dos outros, conversar, dialogar às vezes, mesmo assim a confiança, a certeza só vem da palavra de Deus, não tem como. Porque Ele que nos convence e Ele que nos guia no caminho certo. Eu pedi a palavra a Deus hoje, Deus me deu, sempre me responde. Não que eu mereça, né? Pela misericórdia, pela graça. Jeremias 29, versículo do 11 ao 13. Já conto o testemunho, já, irmão? Jeremias 29, Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Santo Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus diz, do 11 ao 13, tá aí, irmãos? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vós dar ao fim que esperais. Então me evocareis, irei e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Busca-me, eis, e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Só até aqui. Então, boa notícia que eu tenho para vocês é que é verdade. Eu já ouvi muito, ouvi anos da minha vida, muito. E agradeço a Deus, por Deus estar me honrando todas as vezes com a palavra, e às vezes eu peço, com respostas. Isso não tem preço. E quando eu comecei nos caminhos do Senhor, eu pedi muito a Deus, para não aguentava mais quanto absurdo que eu escutava e as besteiras que eu via. E não chegava a lugar nenhum. E eu agradeço muito a Deus por isso. Então eu vou contar um testemunho que os irmãos peguem de exemplo. Como a gente é pequeno, como a gente é egoístas, como a gente... O pensamento de Deus é tão grande na nossa frente, a gente consegue pegar uma bênção e fazer virar uma maldição. Como assim? Há uns anos atrás, Deus me deu um carro. Ótimo. Já tinham falado prometido, eu falei, não, eu não vim para a igreja atrás de carro. Questionei ainda, Deus, o que é isso? Mas Deus usou e honrei, tive o carro, sem condições. Sem entrada, sem dinheiro. Tá bom. 2 meses atrás, meu coração
esquentou, apertou, vou pegar um carro mais novo. Tá bom, vou pegar um carro mais novo. Mas por que aconteceu isso? Veja só o pensamento do humano, gente. Eu tenho que falar aqui porque eu preciso, porque eu achei um absurdo. Depois, o Espírito Santo abriu minha mente, eu vi a besteira que eu estava fazendo. Não pelo carro. Por que eu estava atrás do carro novo? Porque eu tinha emprestado o carro e não voltou do jeito que eu gostava. Eu emprestei o carro para 2 pessoas no mesmo dia e veio sem gasolina. Aquilo me mirou de uma maneira. Meu pensamento era o quê? Eu já tinha pensado antes de trocar de carro, mas meu pensamento foi o quê? Eu troco de carro, digo para todo mundo que vendi, pego um novo, não falo o que é meu. Resumindo, mentira em cima de mentira. Resumindo, pelo menos acabou os problemas, né? Chega, não aguento mais, achei um absurdo. Só que eu tinha esquecido. Esquecido não, né? O inimigo fez eu esquecer que a gente não é dono de nada aqui. O que a gente tem aqui é para usufruir para o próximo, para a gente fazer pelo próximo. Se a gente escolheu Jesus que fez por nós, a gente tem que fazer pelo próximo. E meu pensamento foi muito pequeno, foi muito egoísta. Meu pensamento era de trocar de carro urgente para poder não emprestar mais para ninguém, para não ajudar mais a ninguém. Não sei o que aconteceu comigo. Foi uma maneira assim de eu dizer assim, peraí. E pior que deu tudo certo. Estava tudo pronto, minha esposa do meu lado falou assim, eu quero um 2010, pegar um mais novo. Se alguém perguntar, seja que não, emprestado, acabou. Nem emprestado, acabou. Estava tudo certo. Só que meu pensamento estava num foco nisso aí. 2 dias depois, estava tudo certo, travou tudo. Travou de uma maneira, eu falei, mas não foi eu que queria carro novo. Começou a dar no meu coração que eu ia pegar esse carro novo. Quando eu pegar uma mais nova, que colocar uma mais nova, pelo menos chega, fica a impressão, chega de ser bobo. Só que ficou uma esperança dentro de mim, e sabendo por que eu estava pensando daquele jeito. Moral da história. Não troquei de carro, tomei vergonha na cara. Tomei vergonha mesmo, porque eu falei assim, eu não sou assim. Que quem empresta o carro, que se tiver que pôr gasolina para alguém, que coloque. Deus não está deixando faltar, por que eu estou me pegando isso? Gente, eu pensei um pensamento tão pequeno que eu fiquei pasmo comigo mesmo. Falei, como o ser humano sei lá, não tem nem palavras. Então, graças a Deus, não troquei de carro. Eu não merecia nem esse, imagina o mais novo. Mas eu tive a oportunidade de ver que a gente não somos melhor do que ninguém, vendo que a gente está sujeito a errar. A gente está no dia a dia, a gente pode cometer erros, mas o bom é que com Deus a gente consegue ver as nossas falhas. Deus consegue tirar nós do fundo do poço, consegue mostrar para a gente o que a gente pode melhorar. E eu reconheço o vacilo quando é muito grande. E uma coisa que era para ser uma bênção estava virando uma maldição na minha vida. Porque não é de mim, eu não consigo dizer não para ninguém, mas meu único objetivo virou para trocar de carro para não emprestar mais para ninguém. E eu agradeço muito a Deus por não ter deixado dar certo. Porque se tivesse dado certo, não tem como eu dizer como seria. Mas agradeço a Deus por me mostrar, por abrir minha mente. E tem sido em tudo na minha vida. Tudo na minha vida, se eu vou parar para contar testemunhos aqui, eu não saio daqui hoje. Porque tudo na minha vida que tem acontecido, eu tenho perguntado a Deus, que a palavra acabou de dizer aqui, buscai todo o coração e eu te responderei. Isso não tem preço, isso não tem como passar para ninguém. O que eu posso dizer para vocês é que é verdade. E se você acha que não é, pode duvidar. Fica à vontade. Eu sei que o Jesus que eu busquei, que eu procurei, eu achei, eu recomendo para todos. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero abrir mais uma oportunidade. Para alguém mais? Glória a Deus, né? Então eu quero falar com você, meus amigos, os irmãos da igreja, você que tem sido braço forte para essa igreja, para esse ministério. Eu quero agradecer a todos vocês que têm cooperado conosco. Graças a Deus, né? Tem muitos irmãos cooperando com a gente, nos ajudando.
Eu quero falar para você também, que tem sentido no seu coração, mas muitas das vezes, tá tipo o irmão Roberto, vou ou não vou? Faça ou não faça? Não, faça para o Senhor. Faça para o Senhor e pode ter certeza que o Senhor, Ele é o Deus que nos retribui. Como o irmão falou assim, o que nós temos é para servir. Hoje foi lida a palavra, que a fé sem a obra ela é morta, do que adianta? Né? E muitas das vezes a sua cooperação está ajudando um irmão que está passando necessidade, está ajudando uma pessoa que não tem algo em cima da sua mesa. Além de ajudar também na obra do Senhor, nessa igreja onde nós temos pagado aluguel, água, luz, a internet que leva esse culto até você. Então não feche o seu coração não. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, seja um braço forte para essa obra, porque essa obra precisa. Não é para mim, não é para o pastor, mas sim, irmãos, para esta obra e para aqueles que precisam. Por isso que a gente já deixa um número de telefone aqui, 11 984 27 24 24. Esse telefone não é somente para você ligar para nós e falar eu quero fazer um depósito, não. É também para você que precisa de oração, para você que precisa de orientação, para você que precisa de algo que esteja faltando na sua casa. Muitas vezes nós não temos, mas nós temos boca para gritar, para pedir, porque a Bíblia diz, comunicar aos santos a vossa necessidade. Então você pode ter certeza que a gente vai lutar por você, porque é para isso que nós estamos aqui. A palavra de Deus hoje diz, a fé sem a obra é morta, nós estamos aqui para te ajudar. Mas você também, que pode ajudar a obra do Senhor, seja um braço forte na obra do Senhor. Faça um depósito pelo aplicativo, faça um depósito lá no banco, onde quer que seja, ligue para nós se você não tem muita orientação, mas faça o seu depósito. Banco Itaú, conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065. Colabore com a obra do Senhor e pode ter certeza que é o Senhor que vai retribuir para você em dobro. Nós vamos estar agora passando as ofertas na casa do Senhor aqui para os irmãos que aqui estão. E eu quero convidar Marlete para adorar o Senhor. Eu sei que muitas vezes ela não tem voz, mas ela canta o sino da harpa tão gostoso que eu tenho certeza que vocês que vão ouvir, vocês vão sentir a presença do Senhor. Venha cá, Marlete, adorar o Senhor com o hino, e quando nós vamos recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E você seja o braço forte da casa do Senhor. E logo depois da Marlete, eu quero convidar o nosso pastor Daniel, que vai estar apresentando os irmãos amados que chegaram, está conosco. Como ele mesmo diz, aqui não é visita, viu, irmão? Vocês são cooperadores da obra, elas são de casa. O pastor Daniel vai falar um pouquinho mais. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. E os ouvintes da palavra do Senhor, os irmãos em casa, também com a paz do Senhor. É um motivo de bastante alegria. Eu vi o irmão Roberto falando que às vezes a gente leva, irmão Roberto, não mede a consequência do pensamento, mas o Senhor é aquele que nos conhece. Glória a Deus. E eu quero assim contar rapidinho, né, que eu era ofertante na casa do Senhor, mas o meu sonho era ser mais ofertante. Culto, tarde de libertações, orações, o que fosse preciso. Oferta especial, aleluia. Eu gosto de ofertar no dia da ceia, mais, dar uma oferta especial. E eu quase não tinha condições. Aí um dia eu vi na palavra, meditando, eu falei, eu quero ser ofertante. Não precisa ninguém falar comigo, meu pastor. Eu quero ser ofertante da casa do Senhor. Eu quero dar mais. E eu dando mais para Jesus, se Ele achar por bem, Ele vai me dar mais. Ele vai me abençoar mais, meu celeiro vai ser multiplicado. Fiquei pensando, só pensamento. Aí eu comecei de pouquinho em pouquinho, R$2, 50 centavos, 10 centavos, 20, e fui aumentando. Aleluia. Vale a pena investir na obra do Senhor. Vale a pena você dar. Não esperar nada. Só ter vontade, desejo, anseio de fazer algo para a obra do Senhor. E eu sempre já nasci no berço evangélico, sempre tive na igreja. Mas vontade de ofertar
Era muito pouco. É só quando eu achava que tinha que dar, eu dava. Dízimo, eu dava certinho. Mas oferta, eu dava pouco. Mas para a glória do Senhor, eu vou encontrar aqui. Aleluia. Eu ganhei um carro, está lá na minha garagem. Tive bastante coisas. Perdi casa, carro, tudo, que depois eu contarei esse testemunho. Mas em um momento que eu comecei a ofertar daqui do coração para Deus, às vezes eu até falo para minha filha, leva esse dinheiro aí, põe lá na oferta. Ela fala, mas mãe, eu falei, não, eu dou para Jesus, Jesus um dia lembra que eu estou dando. Ofertando na casa do Senhor, é para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem multiplicado o meu salário. Irmão, não sobrava, o que eu ganhei bem, não sobrava nada, né, Edilé? Não tinha, eu tinha que pedir para ir trabalhar. Hoje não, aleluia, aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo, que o mais Ele fará. E assim eu estou grata ao Senhor, aleluia. Vendo o irmão contar, me deu vontade de contar. Hoje eu sou ofertante, eu não meço. Se é 10, se é 50, se é 100, se é 50 centavos, se é R$2, eu dou mesmo para a obra do Senhor, que o Senhor tem me abençoado e muito. Meu carro tinha quebrado, eu tinha emprestado dinheiro que eu ia arrumar o carro. Uma pessoa, demorou muitos anos, mas depois que eu falei, deixa o carro, não quero mais, deixa ele lá, estragando lá no quintal. Aleluia. E o Senhor tem mexido, falado comigo, usado até mesmo o pastor Daniel. Eu vou te dar vitória no seu carro. Aleluia. E para a honra e glória do Senhor, a pessoa me chamou. Aleluia. E falou que eu ia dar o dinheiro para me arrumar o meu carro, que era do meu carro, ele mesmo vai arrumar. Então, irmão, vale a pena servir ao Senhor. Vou cantar o hino. Eu peço minha filha para me ajudar. 61 da água. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta
Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos para de pé nesta hora, vamos estar fazendo uma oração. Glória a Deus. Quero orar para todos os irmãos que contribuíram na obra do Senhor, todos aqueles que têm desejo e muitas das vezes não tem como. Sei que o Senhor é aquele que abre as janelas do céu, né? E já vou estar passando para o nosso pastor. Senhor Deus maravilhoso, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez, Senhor amado, estarmos aqui na tua casa, Senhor. Deus Santo, maravilhoso, eu quero nesta hora entregar nas mãos do Senhor a cada irmão, Senhor, que contribuíram, a cada dizimista, a cada ofertante, a cada abraço forte, Senhor, da casa do Senhor. Visita também que tira o desejo do seu coração de contribuir, Senhor. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar a bênção sobre a vida de cada um, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, também quero lhe pedir nesta noite, o Senhor venha abençoar a cada um que agora vai receber a palavra do Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, com o coração aberto para ouvir a tua voz. Não aquilo que queremos, Senhor, e sim aquilo que tu tem preparado para os nossos corações. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Usa o teu filho, Jesus, segundo a tua vontade e o teu querer. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Por motivo de não estar todo dia conversando, a gente esquece, a gente pergunta o nome e a gente esquece, né? Tá ali nosso irmão, amigo. Qual que é? Léo. É o Léo? Isso. E a irmã? Letícia. Letícia. Não é nome não, pastor. Eu estou percebendo. Léo vem de? Leonardo. Deve ser? Não sei. Vamos deixar assim. Calma, Marlete. Poxa, ficou um pé aqui. Um minuto, irmão. Vai lá, Marlete. Deixa ver. Tá feio, mas deixa ver. Opa! Quem escolheu a palavra de Deus de hoje? Quem escolheu a palavra de Deus de hoje? Jesus. O Espírito Santo. Seu Espírito Santo. Igreja, os irmãos, eles são bem-vindos aqui nessa casa? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A tua presença nos fortalece. Amém, glória a Deus. Vocês não são visitantes. Aquilo que eu falei. Filho de Deus, na casa de Deus, na casa do Pai da gente, a gente não somos visitantes. Então vocês sintam-se em casa. Amém? Nós vamos ministrar o seu coração. Nós lemos o capítulo 2 de Tiago, versículo 14 em diante. Nós lemos também, juntamente com o irmão Roberto, livro de Jeremias, capítulo 29, isso, do verso 11 ao 13. Glória a Deus. Eu gostaria, antes de eu ministrar esta palavra, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Ó Espírito Santo, o Senhor sabe, Senhor, que palavra é que vai ser útil, Senhor, para o crescimento desta pessoa. O Senhor sabe, Senhor, qual é, Senhor, a profundidade da palavra que cada pessoa necessita. Mas eu venho pedir, Senhor, de uma forma bem amorosa, bem humilde diante da Tua presença, que o Senhor possa revelar essa palavra ao coração da Tua igreja e também aos nossos corações. Em nome de Jesus, é o que te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. É bom ressaltar que a palavra que nós lemos no livro de Tiago o título foi A Fé Sem as Obras é Morta.
que adianta eu ter fé e não ter obra? E nós vamos demonstrar hoje na palavra do Senhor, juntamente com vocês, possivelmente você já ouviu falar seguinte, que uma atitude fala mais que 1000 palavras. Uma ação nossa fala muito mais do que se nós estivéssemos dando um sermão. E a palavra de Tiago, nós vamos observar que ele aprende muito bem com o Senhor Jesus. Porque quando ele coloca aqui, falar que a fé sem as obras é morta, nós vamos lembrar do capítulo 6 de Lucas, aonde vai falar ali no Sermão da Montanha, aonde começa a falar sobre obras. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem rapidinho, para nós entendermos o que o Espírito Santo tem para nós, na nossa vida, no dia de hoje. Glória a Deus. Eu sei que você veio buscar uma palavra. Eu gostaria de começar do versículo capítulo 6 de Lucas, versículo 30 em diante, que diz assim, ó: e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não tornes a pedir, ou que tomar o que é seu, não torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, deixa eu me ver aqui. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Então, faça primeiro. Você quer que os irmãos, alguém faça alguma coisa por você? Então faça alguma coisa por outros. Olha o que a palavra de Deus diz: e se amardes ao que vos ama, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores faz. Se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores empresta, e aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai-vos os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí vem lá a palavra: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dar e ser-vos-á dado, de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e vos darão
porque com a mesma medida em que medirdes, também vos medirão de novo. Esta palavra, irmão, parece ter uma ponte, parece que Tiago começa a pregar agora o que ele aprendeu com Jesus. Tiago começa a falar, olha, se eu fazer simplesmente com palavra, que recompensa tereis? Parece que a irmã Adileia estava em contato comigo, irmão Roberto, ontem conversando, né, irmão Roberto? Nós estávamos aqui na igreja, foi isso? Foi no caminho? Nós falamos sobre a fé e a obra. É bem verdade, irmão, que as nossas palavras, deixa eu ensinar uma coisa, nem todo mundo prega o que vive, e nem todo mundo vive o que prega. Por quê? Porque não fez-se discípulo de Jesus. E eu quero te chamar você para cá. No livro de Jeremias, capítulo 29, trata-se da história dos prisioneiros do povo de Deus que estava na Babilônia, que ficou lá 70 anos na Babilônia. E quando eles ficaram na Babilônia, muitos perderam a linhagem. As obras dele, as palavras deles eram de adoração, porém os testemunhos deles era o contrário do que eles diziam. Sabe que muitas das horas nós estamos assim diante de Deus? Oh Senhor, não me abençoa, Senhor. Porém a minha obra, ela é contraditória com o que eu estou falando para com o Senhor. E eu quero trazer ao seu coração, quando, irmão, entenda isso por favor, e você vai ver, vai entender aí um mistério, um milagre muito grande, para quem sabe viver as obras. Glória a Deus. E as palavras, as obras e as palavras, tem que andar de acordo. A Bíblia diz que quando é ligado na terra, é ligado no céu. Irmão, se as suas obras, embora a palavra está dizendo em outro sentido, mas se as suas obras estiver condizendo com as suas palavras, viu? No reino espiritual, pode ter certeza que você vai ser um daqueles que a qual Jesus disse assim, ó, pedirá o que quiseres e vos será concedido. Sabe por quê, irmão? Você está em conformidade com as coisas celestiais. Quantos estão entendendo? Então, para você viver, para Deus fazer uma grande obra na sua e na minha vida, não posso simplesmente as minhas palavras de fé. Olha, eu tenho fé. Ô irmão, eu sempre brinco aqui, gosto sempre de usar um termo, parece que é um pouco chulo, mas se você parar para pensar, irmão, tem sentido. Eu estou te chamando você para raciocinar. Ainda brinca assim, tem gente que tem fé de mais e outro fé de menos. Por quê, irmão? Porque a palavra não estão condizendo com as obras. Muitos na hora da multidão, ele é uma coisa, na hora da multidão, ele tem fé para dar e para vender, mas na hora que está na necessidade dele, a hora que ele está sozinho, a hora que ele está no ato de desespero, ele não sabe para quem correr, porque a fé dele é pouca. Então as obras dele não acompanham, aleluia, o ato de fé dele. E é como se fosse assim, a palavra de Deus diz, se você mostrar frouxo no dia da adversidade, até a sua força será pequena. Olha, a força não está dizendo no eito espiritual, está dizendo no eito material. Irmão, quem precisa de força é homem e mulher, viu? Espírito, a Bíblia diz que o Espírito é forte e ele está pronto, aleluia. O nosso espiritual é forte, irmão, aleluia. Só que para nós conseguirmos, aleluia, para nós conseguirmos para nós conseguirmos Glória a Deus.
o auge da nossa fé espiritual, ou os frutos do Espírito, ele precisa condizer com as obras. Eu vou falar para vocês alguns frutos do Espírito. Alguns frutos do Espírito. Paciência. Quem é que precisa de paciência? É o Espírito ou é o homem? É o homem. Muitas das vezes ele atropela, ele põe pé na frente de pé e põe mão no lugar onde não é para pôr, atropela, as coisas dão errada e fala: Senhor, eu queria tanto o Senhor ia me dar vitória. Irmão, tem que saber em qual Deus você está confiando, como é que você está colocando, aleluia, as suas obras em ação. As obras vai decretar quem sou eu, não é minhas palavras. Eu posso dizer para vocês 24 horas que, olha, eu sou fulano de tal. Irmão, nem sempre o que a palavra fala é o que é. Vou contar um acontecido. Por volta dos anos 90, aparece na cidade de Machado um homem chamado Alcides, um senhor alto, cabelo grisalho, aparentando ter aí seus 60, 68 anos, bem vestido, paletó e gravata, sapato bem engraxado. Ele chega no hotel da cidade para hospeda na cidade. Depois de uns 4, 5 dias que ele estava lá na cidade, ele chega e pergunta assim: sabe aonde é que tem uma casa para vender? Logo contactaram lá os corretores, e os corretores foram levar ele para ver a casa. O que ele queria comprar? Casa. E de repente, irmão Roberto, aquele homem, bem postura, os corretores olhou e falou: opa, agora nós vamos vender a casa. Ele foi procurar uma casa. Na hora que ele olhou a casa, primeira casa, de fora da casa, ele já olhou e falou assim: eu falei casa, não falei barraco. Daqui a pouco os corretores começam a levar ele nas maiores mansões da cidade. Aí ele compra a casa do juiz da cidade, ele compra o mercado maior da cidade, ele compra casa do delegado da cidade, várias casas, tudo verbal. Olha a história, ele sabia fazer a história muito bem, e começou a dizer: olha, tal dia eu vou depositar o dinheiro na conta de vocês, eu vou fazer uma viagem até São Paulo, e quando de lá eu vou transferir o dinheiro. Naquela época não era como hoje, você faz pelo celular, você resolve tudo. E eu me lembro que aquele homem, através da sua palavra, ele comprou quase a cidade inteira. Irmão, chovia corretor na porta daquele hotel. Passados-se os dias, ele veio para São Paulo. Quando veio para São Paulo, nunca mais apareceu na cidade. O delegado já tinha mudado da casa dele, o juiz já tinha mudado da casa dele, o mercado já tinha se esvaziado, uma ala do mercado, porque ele comprou o mercado, queria o prédio do mercado vazio. Porém a palavra dele era positiva para todo mundo, todos. Olha o que eu falei que foi juiz, delegado, pessoas de alto escalão confiaram aonde? Na palavra. Só que as obras dele foi ao contrário. Muitas das horas, irmão, nós precisamos de entender como é que a nossa vida diante de Deus, para que as bênçãos de Deus venham estar sobre cada um de nós. Aquele homem precisava simplesmente fazer o
pagamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Até eu, olha eu. Alguém falou assim para mim, olha, ele falou que vai te doar 100 mil reais. Eu falei, opa, se ele me doar esse dinheiro mesmo, eu estou feito. Eu era pivetinho de 12, 13 anos. Irmão, conversa, ou conversar, qualquer um pode. Alguém falar que vai mudar de vida, qualquer um pode fazer. Mas muitas das horas eu preciso fazer diferente do que os outros lá fora estão acostumados a fazer. A Bíblia diz: se alguém chegar aqui na igreja e ele está passando alguma necessidade, e eu chegar para a vida dele e falar assim, ele chega para mim, pastor, eu estou lá em casa, não tenho nada que comer. Aí eu olho para ele e faço assim, ó, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus dê prosperidade lá na sua casa, e Deus dê prosperidade lá no seu trabalho, que Deus abra a porta do trabalho. E eu não fizer nada, a Bíblia diz que eu estou me assemelhando ao ímpio, porque o ímpio também faz dessa forma. Palavra é essa que não foi eu que escolhi. Quando o irmão Roberto trouxe aqui uns versículos bonitos, lá no livro de Jeremias, nós vamos observar, irmão, que Deus está dando uma chance para o povo de Israel. Deus está dando uma oportunidade, a qual ele profetiza através de Jeremias. Para qual finalidade? Qual era a finalidade desse texto? Ah, irmão, é porque eu li aqui, versículo 11 em diante, olha, eu sei os pensamentos, né? Eu sei os pensamentos que penso de vós. É claro que quando nós olhamos para nós vamos assim, olha, Deus quer coisa boa para mim, sim ou não? Você acha que Deus quer você vivendo mazela, vivendo de qualquer jeito? Sua casa de perna para o ar? Seus negócios de perna para o ar? Não, irmão, Deus tem coisa, pensamento bom. O que Deus está mostrando para os homens que estava cativo por 70 anos, o que Deus está mostrando para eles é que eles estavam assim, olha, se você ver o versículo 9, se não me engano, vamos ver se é isso mesmo, versículo 9, porque eles profetizam falsamente e o meu nome, em meu nome não os enviei, diz o Senhor. O que estava acontecendo? O sacerdote, o povo que estava no lugar de sacerdote, eles estavam profetizando. Olha, Deus vai fazer isso, Deus está conosco, mas aí Deus vem falando assim, olha, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Aquele povo lá, ele profetiza falsamente, porque não foi eu que falei. Quando eu observo esse texto, nós vamos observar que tem tudo a ver com os dias, que a mensagem que nós estamos ministrando no dia de hoje. Quantas pessoas estão dizendo diante do Senhor, ó, Deus vai me abençoar. Oi, irmão, a bênção de Deus é quando eu ponho as minhas obras em ação. A minha vida tem que estar condizendo com o meu espiritual. Quantos estão entendendo? Aleluia. Ah, pastor, mas eu quero bênção. É bem verdade, irmãos, que tem circunstâncias na nossa vida que é como nós estivéssemos andando numa autopista. Quem anda em autopista por aí sabe que depende do lugar que você tiver que ir e você não entrar aonde a placa determina para você entrar, depois você vai andar pensando que você tem que fazer. Qual é o primeiro passo? Olha, eu preciso do primeiro retorno, sim ou não?
Eu preciso do primeiro retorno. Só que o primeiro retorno pode estar 1 quilômetro, pode estar 2 quilômetros, pode estar 3 quilômetros, pode estar 4 quilômetros, pode estar 5 quilômetros. Aí você fala, olha, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que continuar nesta mão, porque se eu voltar para trás, o que acontece? Você morre. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que estão nesse patamar. Ele já está numa mão e não tem volta. Ele precisa ir para frente para pegar o retorno. Porém, irmão, tem muitos que falam assim, não, quando Deus me der uma chance, eu vou acertar a minha vida. Quando Deus me der uma chance, eu vou mudar a minha história. Aí Deus olha, aí o retorno está ali, ó. Irmão, entra aí, muda de ação aí. A hora que a primeira oportunidade vem, ele olha assim e fala, não, mas eu estou numa velocidade boa. Já peguei o pique mesmo desse negócio aqui, eu vou andar mais para frente. E o que a pessoa faz? Ela continua andando errado. E embora ela tenha um pequeno pensamento de voltar para trás. Aconteceu isso com o povo de Israel. O povo de Israel foi cativo, era prisioneiro, não tinha o que fazer, irmão. Eles tinham que esperar passar o tempo de Deus. Eles não tinham o que fazer. Eu estou contando duas histórias, dois exemplos para você. Tem vezes, irmão, que nós estamos na mão de Deus. E na mão de Deus por causa do quê, irmão? Por causa de nós mesmos. E Deus, Ele determina um tempo para nós, e nós queremos até sair fora do tempo, e parece que esse tempo de escravidão chega na nossa vida, e parece que não vai sair mais. Aí nós vamos observar lá no livro de Daniel, capítulo 10, aonde Deus, na verdade, Ele observa o coração de Daniel. Ele observa o coração de Daniel e dá resposta. Por quê, irmão? Porque o coração de Daniel era condizente com as obras que ele tinha diante do Senhor. As palavras dele condiziam com o exemplo. Olha, nós não vamos adorar em imagem de escultura. O coração dizia não e o corpo também dizia não. Ô irmão, nós temos que andar, aleluia, em duplo sentido, viu? Em duplo sentido, é espiritual e fé. Opa, obra e fé, obra e fé, obra e fé, aleluia. As nossas obras têm que condizer com as nossas fé. Você está entendendo a palavra de Deus? Glória a Deus. Quantas das vezes nós até falamos, Jesus, eu quero ser uma bênção na sua presença. Você ora para o Senhor, tem gente que, eu vou te falar uma coisa, irmão, faz o canto da rolinha, chorando para diante do Senhor. Quando eu falo, faz o canto da rolinha, é que vai fazer um canto melancólico. Chora, irmão. Parece aquelas carpideiras que chorava nos velórios antigamente. Chora que é uma bênção. Eu vou fazer. Sente arrependimento que uma só. Mas as atitudes dele não mostram. O coração muitas das horas está dizendo, olha, Senhor, eu quero, Senhor. Mas as obras está dizendo ao contrário. Irmão, que eu e você possam entender essa palavra. O povo de Israel estava lá, irmão. O sacerdote estava lá, estava profetizando para o povo, estava fazendo tudo o que eles estavam acostumados a fazer, cerimonial, dentro do templo, lugar, momento de adoração. Mas o Senhor começa a falar, olha, mas eu estou falando desse jeito. E tem gente, irmão, por incrível que pareça, meu pai falava que tem muito defunto em pé. Como que é defunto em pé, irmão? Tem muitas pessoas que acham que está de pé, mas ele está morto. Por causa do que, irmão? Por causa das obras. Irmão, esse texto é propício. Me perdoe se você entender diferente, mas aí vem assim, olha, o sujeito olha assim na veia e fala aqui, aqui eu sou descendente italiano. Aí o camarada, quando está nervoso, fala assim, aqui tem sangue de italiano, aqui é nervoso. Não, irmão,
do momento que nós recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aleluia, tudo tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente, porque quem corre em nossas veias não é o nosso sangue mais de italiano, de baiano, de mineiro, nordestino, ou que seja, é o sangue de Jesus que está sobre nós. Se é o sangue de Jesus que está sobre nós, aleluia, há equilíbrio perfeito. As obras condizem com palavras, aleluia. Você quer conhecer se o homem está apto, aleluia, se ele está verdadeiramente, se ele é servo do Senhor verdadeiramente? Meu pai falava assim: deixa ele levar o primeiro chute no calcanhar para ver. Ele levou o primeiro chute no calcanhar, já sabe se as obras vai condizer com as palavras. Levou o primeiro chute no calcanhar, ou seja, um pisão no calcanhar, já vai dar para ter uma noção com quem é que você está mexendo. Irmão, a conversão precisa ser inteira. E a conversão precisa ser de dentro para fora e de fora para dentro. Muitas das horas não adianta eu dizer que eu amo Jesus, não adianta eu fazer trabalho, milhares de trabalho, viu? E muitas das vezes só está externo. E é verdade, irmão, o povo de Israel estava nessa circunstância. As obras deles eram superficial. As obras deles eram superficial, porque eles demonstravam, mas eles falavam falsamente. Que eu e você, irmão, possa entender que o sermão da montanha, que parece ser tão difícil, a Bíblia diz assim: olha, se seu inimigo, está falando de inimigo, está falando de inimigo, irmão, não está falando de amigo. Se seu inimigo te bater numa face, dá outra face. Se seu inimigo pedir para você andar uma milha, caminhe com ele duas. Irmão, e a pior coisa, tem hora que a gente olha assim, olhando nos olhos naturais, se a gente enxergar com os olhos da carne, só da carne. Ah, pastor, eu não tenho sangue de barata, não. Não é assim que geralmente faz? Irmão, ou nós somos ou nós não somos. Ou a palavra está dentro de nós para ela expor para o nosso exterior, viu? Ou nós estamos, na verdade, perdendo tempo, como esse povo sacerdote, que a própria palavra diz: olha, não foi eu que profetizei esse negócio aí, não. Sabe que hoje você vai em muitos lugares, hoje tem igreja com palavras de todos os gostos. Tem palavra para drogado, tem palavra para prostituta, tem palavra para os gays, tem para todo tipo de palavra. Tem palavra para preto, tem palavra para branco, tem palavra para amarelo, para vermelho, para cor de rosa, tem palavra, opa, do jeito que eles quiserem. Irmão, pode pregar à vontade. Só que transformação ela vem de dentro para fora. Tem muita gente abençoando. Oh, eu estou abençoando, mas não é Deus que está falando que você vai ser abençoado. A Bíblia é ao contrário. A Bíblia diz que é com maldição vós sois amaldiçoados. Por quê? Porque não dá crédito à palavra de Deus. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, irmão, a virtude de Deus vem ao nosso encontro, porque a nossa fé, opa, irmão Daniel está falando, está agindo. Tem hora que a gente canta aquele hino lá: se pelos vales eu peregrino vou andar. Como que é, Manete? O resto? Irmão, tem hora que a gente fala: é, Senhor. E aquele outro também: eu irei. Ô, irmão, hã? É o mesmo? É o coro. Tem hora que a gente falando para Jesus: ó, Jesus, se o Senhor quiser contar comigo, eu vou aonde o Senhor precisar.
Mas a primeira coisa que Jesus precisa de mim e de você, primeira coisa que Jesus precisa de mim e de você, é que a fé e as obras, elas andem em comum acordo. Quando a fé e a obra andam em comum acordo, ô irmão, não sei se você vai entender, nós vivemos um reino espiritual. Aí, quando a fé e as obras estão andando em acordo, o nosso espírito testifica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica com Deus. Aleluia. Irmão, quando nós estamos andando de acordo com a palavra. Ah, pastor, eu sei que Jesus é bom. Eu sei que Jesus é bom. E o que você tem feito para Jesus? O que você tem feito para Jesus? Eu sei que Jesus pode. O que você tem feito para Jesus, para o poder dele possa operar em você? Primeira coisa, irmão, é dar lugar à palavra de Deus. Então, quando eu dou lugar à palavra de Deus, o irmão Roberto vem aqui, ministra, eu tomo posse. Ô glória! Ô irmão, coisa boa, eu fico ali sentado muitas das horas comendo. Aí vem a principal hora. Eu ouvi, criou fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Então a fé vem pelo ouvir. Você pode dar glória a Deus por isso? A fé vem por ouvir. Mas para que ouvir, irmão? Para você pôr em prática. Então, olha o que eu falei lá no início. Pregar o que vive e viver o que prega. Nem todo mundo, nem eu, nem ninguém, olhe bem, vive 100%, prega o que vive. Mas a partir do momento que eu prego, eu tenho a obrigação de viver. Escute isso. Então a fé também é dessa forma para você. A partir do momento que você ouve a palavra, você tem que pôr ela em prática, porque senão ela vai perder o propósito que o Espírito Santo tem na sua vida. É a mesma coisa olhar assim e falar assim: olha, eu falo que é o crente pá. É benção. Não, é correção. É correção? Vou mandar lá para a igreja. Aí quando tem gente que só vem aqui para a igreja, só quer benção. A hora que fala de benção, aí ele puxa com a enxada pro lado dele, né? Isso aqui é meu. Só quer benção. Não, irmão. A correção é a maior bênção que Deus tem para nós. Então quando a palavra vem, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Para quê, irmão? Que pensamento é esse? Deus está olhando o povo de Israel e está dizendo mais ou menos assim: Marlete, olha, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Eu não quero vocês dando ouvido a esses falsos profetas. Eu não quero vocês dando ouvido a esse sacerdote que está dizendo coisas que não foi eu que diz. Olha, eu quero que vocês ouvem a minha palavra e a pratica. Aleluia. Porque, irmão, muitas das horas, muitos estão seguindo falso profeta, está fazendo lá, mas não está tendo sentido nenhum. Então a palavra de Deus vem para nós hoje. Põe em prática. A fé tem que ser semelhante. E o primeiro a viver da fé precisa ser eu. Eu preciso ser o exemplo de fé de vocês. Quando eu falo isso, irmão, e eu já usei essa expressão várias vezes, tem hora que não vai adiantar eu ter fé por você. Tem hora que eu posso suar que a camisa, jejuar dia e noite, se você não colocar as obras em ação. Mas tem hora que eu posso dar um pouquinho da minha fé e as suas obras vai ser estimulada para você caminhar mais um pouco. Nós vivemos uma vida reservada por quê, irmão? Nós vivemos uma vida reservada para Deus. Eu falo que nesse ministério, os obreiros desta casa, eles não vivem do Evangelho, eles vivem para o Evangelho.
Ao contrário, por que viver para o Evangelho, irmão? Porque é viver separado 24 horas, é estar à disposição para mudar, aleluia, a história de muitas pessoas, daqueles que tomam posse da palavra que foi ministrada. Então eu tomei posse pela fé, então agora eu começo a pôr as minhas obras em prática. Irmão, dá ouvido a essa palavra. Se você conseguir, na hora do nervo, tem hora que você quer jogar tudo pro alto. Irmão, isso acontece por causa de um copo de água. Da vez que acontece por causa de um copo de água. E tem hora que acontece por causa de uma louça. Tem hora que acontece por coisas. Aí você fala, eu vou perder o equilíbrio. Irmão, a nossa fé não pode ser abalada por causa das nossas obras. Escute bem. E as nossas obras não podem abalar a nossa fé. Então nós precisamos ter sabedoria para entrar num acordo. Opa, eu vivo reservado. Eu aprendi com o pastor José de Paula. Eu fui fazer um serviço na casa dele, fazer lá, instalar umas tomadas, e um apartamento humilde. Mas ele olhou assim: bom, Daniel, eu gostaria que o senhor fizesse para mim aqui um serviço. Eu vou pagar para você. Só que eu queria fazer assim, eu queria fazer um cômodo cada dia. Eu queria que você falasse para mim assim, antes de começar, falasse o que você vai fazer. E eu olhava e falei assim: meu Deus, esse apartamento eu conseguiria fazer dentro de um dia, e eu vou ter que demorar vários dias para me fazer esse apartamento por causa do sistema do irmão. E ele olhou e falou assim: irmão Daniel, ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Inclusive você. Você não é obrigado a fazer nada para Jesus. Viu? Você não precisa falar assim: Senhor, eu não vou fazer. Irmão, você está pensando que se você não fizer, Deus vai te implorar para ti? Não, irmão, Deus não vai nem preocupar com você. O que eu aprendi com o pastor José de Paula? Eu aprendi com o pastor José de Paula que tem hora que a gente tem que criar um sistema. O que é um sistema? Eu preciso entrar pelo sistema. Mas é diferente, irmão, mas é o meu sistema. Pode ser que algo está atrapalhando você servir a Jesus. Às vezes é seu nervo. Às vezes, viu? É porque você é emotivo demais. Então você precisa criar um sistema. O que é sistema, irmão? Criar um sistema e procurar viver em cima daquele sistema. Agora, o que, pastor? Por que o senhor está falando isso? É observar o pecado está ali, irmão. Está te oferecendo algo. Está te oferecendo aqui. Olha, o meu sistema agora, eu sigo métodos. Eu vou ser criterioso nesse sistema. Então, no dia de hoje, eu vou instalar 3 tomadas. E ponto. Amanhã eu instalo mais 3 tomadas. Sabe o que é o maior problema da humanidade? Eles querem resolver os problemas tudo num dia só. Não se resolve o problema num dia só. Você quer que Deus mude a sua história? Comece pelo pouco. A Bíblia diz que você é fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Olha, irmão, você às vezes pode até não ter força para lutar contra tantos problemas que tem na sua vida, mas se você criar um sistema, falar: Senhor, ó Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor, humildemente, eu não tenho força para mim levantar essa casa de uma vez, Senhor, mas o Senhor me ajuda a eu levantar de tijolinho em tijolinho. Aí o Espírito Santo começa a mudar a sua sorte. Porque, irmão, hoje você tira das vezes o falar alto, amanhã você tira o copo, outro dia você tira outra coisa. Na hora que você vê, você está ali vivendo totalmente
integrado fé e obra. Ô irmão, tem hora que coisinhas mínimas faz nós não viver uma obra segundo a nossa fé. Coisas mínimas. Coisas mínimas. Tira nós da espiritualidade. Então eu quero que você, nesta noite, você que pode ficar de pé, você que está aí ao vivo conosco, tem pessoas, irmão, que tem dificuldade de ofertar. E o que ele pede para o Senhor? Geralmente as pessoas que têm dificuldade de ofertar, deixa eu falar com você que está ao vivo aí. Geralmente as pessoas que têm dificuldade de ofertar é aquelas que querem ficar ricos. É aquelas que querem ter mais. Meu irmão, se você plantar semente de abóbora, não vai nascer abacaxi. A Bíblia diz: aquilo que você quer que os outros te façam, o que é para você fazer? Faça aí primeiro. Nós vemos hoje. Então tudo que você quiser da parte espiritual de Deus, começa, irmão. A graça é ceder, a graça é dar louvor e gratidão ao Senhor, é abrir o coração e o corpo, irmão, por inteiro, é mão, braços, perna, é abrir para o Senhor, abrir para os nossos próximos, para que Deus possa mudar. Ô irmão, tem hora que lá na minha casa, faz assim, Madeleine, tem hora que lá na minha casa, ó, é eu que tenho que abrir mão. Tem hora que na minha casa é ela que tem que abrir mão. Porque se os dois ficarem de mão fechada, o que vai acontecer? Não tem harmonia. A igreja é assim também. Todos os dois precisam abrir mão. E é assim também na área espiritual. Ô irmão, é um pouquinho de cada vez. E o Espírito Santo trabalhando no tudo. Quando nós é fiel ao Senhor no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Espírito Santo, aqui foi ministrada a tua palavra. Que fé sem obra é morta, Senhor. Jesus querido, quantas atitudes, Senhor, que pessoas querem demonstrar fé. Jesus querido, não adianta eu querer mostrar para o homem, mas diante de Ti, Senhor, eu não estar qualificado. Não adianta, Senhor, eu querer mostrar a minha fé diante de Ti, Senhor, e as minhas obras diante de Ti, Senhor, é pouca, Senhor. Pai de poder, eu sei que o mais que nós fizermos para Ti, Senhor, ainda nós vamos ser considerados, Senhor, como servo inútil, Senhor. Então, diante da Tua presença, por mais que nós vamos fazer para Ti, Senhor, nós ainda somos considerados, Senhor, como inútil. Então, Senhor Jesus, aleluia, nós nunca vamos chegar, aleluia, num grau, aleluia, de superioridade, Senhor, diante de Ti, Senhor. Mas aqui na terra, Senhor, nós estamos prontos, Senhor, para servir, Senhor, aleluia, a terra, servir os irmãos, servir as irmãs, servir esta humanidade, servir a nossa cidade, servir o nosso bairro Jardim Carrãozinho, Conquista, Boa Esperança, São Mateus. Pai de poder, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Senhor, compromissada com o Seu reino, Senhor, não compromissada com os seus negócios particulares. Quando vocês estão dizendo, Senhor, Senhor, eu tenho fé, Senhor, mas na hora que alguém bate na porta, precisando de um pedaço de pão, ele somente fala, Deus abençoe. Ó Jesus querido, que essa palavra possa estar no nosso coração, Senhor, e que nós possamos viver, Senhor, essa palavra, Senhor, aleluia, com segurança, Senhor, aleluia, porque quando nós vivemos a Tua palavra com segurança, a Tua palavra nos dá, Senhor, direito de pedir o que quiser, aleluia, e será concedido. Aí o Senhor vai responder do céu, aleluia, a oração da Tua igreja, aleluia. O Senhor vai abrir as comportas espirituais, aleluia. A palavra de Deus diz que no Jeremias diz também: clama a mim e responder-te-ei, aleluia, dar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, aleluia. O Senhor tem promessa para a sua vida. O que Deus tem para você é muito maior. Os pensamentos de Deus são grandes para você, aleluia. Então entra nesta noite, aleluia, para os propósitos de Deus, entra para os propósitos
aleluia, da alma para agradar ao Senhor Jesus, aleluia. Ó Espírito Santo, eu peço também que nesta noite, que o Senhor venha respondendo, Senhor, aleluia, esta palavra. Jesus querido, oh, Yandecantalaia, Stéria, Labalaia, Sol, Yandecantalaia. Oh, Jesus querido, de uma forma simplória, aleluia, uma maneira simplória, Senhor. Essa pessoa que vem pedir a resposta tua, Senhor, aqui nesta noite. Ó Jesus querido, que o Senhor venha, aleluia, animar essa pessoa, Senhor, a viver, Senhor, a tua fé através das obras, Senhor. Que ela possa entender, Senhor, que foi o Senhor que falou com ela, Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor tenha ouvido o clamor delas, ó Pai. Oh, Yandecantalaia, Séria, Labassoria, Yandecantalaia. Oh, Espírito Santo, esta ansiedade que está dentro deste interior agora, Senhor, venha ser dissipada pelo teu poder, Jesus, aleluia. Que esta falta de segurança, Senhor, possa ser dissipada em nome de Jesus. Jesus querido, ensina essas pessoas a descansarem em Ti, Senhor, viver verdadeiramente pela fé, aleluia, em Ti. Amém? Irmão, uma coisa que nós aprendemos com essa palavra, que crente que confia em Senhor, ele vive para o Senhor, porque ele confia nas promessas de Deus. Ele confia que Deus é quem vai transformar e mudar a história. Alguém perguntara para mim um dia, eu estava no leito do hospital: moço, você pode não andar mais, o senhor não está preocupado com isso? Eu falei assim para ele: não estou preocupado. Mas senhor, era para o senhor estar preocupado. O senhor pode não andar mais. Eu falei: não, eu não estou preocupado, porque aquele que me chamou, aleluia, a minha vida está nas mãos dele, e ele faz de mim conforme o que ele quer. Então, crente, quando o homem ou a mulher, quando tem certeza que Deus é na vida dele, irmão, o propósito dele é viver para o Senhor. Seja com pé, seja sem pé, ô irmão, é glória a Jesus do mesmo jeito. Se tem bastante, se tem pouco, é glória a Jesus do mesmo jeito, viu? Não desanime, não pare, porque Deus da vitória, aleluia, no tempo certo, aleluia, Ele chegará com a sua. Amém? Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus. A gente compra um cavalo aí pro seu Jesus. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for.
placas.